Com a proximidade da eleição da Assembleia Constituinte, o governo da Venezuela anunciou um novo aumento no salário mínimo da população. É a terceira alta só neste ano. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou um aumento de 50% no salário mínimo do país. O novo valor equivale a $37 na taxa oficial mais alta e a $12 no câmbio do mercado informal usado para fixar os preços dos produtos. Maduro garantiu que a economia venezuelana vai melhorar com a proposta de uma Assembleia Nacional Constituinte para reformar a Carta Magna. Durante discurso em rede nacional no domingo, o presidente afirmou: "Deme la constituyente e le doy la vitória sobre os preços." Dê-me a Constituinte e eu lhes darei a vitória sobre os preços. Dê-me a Constituinte e vamos passar por esta batalha dos preços de especulação criminosa e pelos criminosos que fazem isso. Criminal e os criminais que la hacen. A eleição da Assembleia Constituinte está marcada para o dia 30 de julho. Este é o terceiro aumento do salário mínimo no país este ano, depois dos 50% em janeiro e 60% em abril. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a inflação da Venezuela pode chegar a 720% em 2017. William, 3 aumentos do salário mínimo no mesmo ano. E a gente ainda acabou de chegar na metade do ano. Isso é quase como querer imprimir dinheiro. Exatamente. Está se vendo que a situação econômica está ruim, porque a moeda perdeu o seu valor, ela ficou líquida, não tem mais valor praticamente. Então, se a forma de ir... A primeira coisa que a população começa a ir contra um governo é quando ela percebe o seu poder de compra caindo. Né? Foi o que aconteceu no Brasil aqui recentemente. Então, essa situação, para que possa manter um poder, a população ao seu lado, com um relativo poder, autoridade política, o governo acaba tocando no bolso da população, que é justamente elevar o salário mínimo para poder ter essa recuperação. Porém, é um processo de alimentação. Coloca mais dinheiro no mercado, aumenta o processo inflacionário, isso é claro. Né? Eu particularmente pesquisei, mas não vi medidas, né, antes dessa constituinte que se busca fazer, que possam frear essa situação e estagnar. Há até estudos que falam que pode se chegar a quase 2.000% de inflação, o que é altíssimo. Né? A gente viveu aqui uma situação no Brasil de 1.800% num ano, em 1992, e a gente lembra o estrago que foi. E o que é mais incrível, tem toda uma situação de ordem política, o preço do petróleo está lá embaixo, uma situação que o OPEP também trabalha para poder desestabilizar os seus concorrentes, e o petróleo é o principal produto que a Venezuela tem. Né? Então, tudo isso puxa uma situação negativa, porque o seu principal produto está em baixa, a sua população está enfraquecida e ele precisa de um apoio político da sociedade para poder se manter, e com isso é a forma que ele tem para poder fazer. Porém, o processo de inflação corrói. Claro. E aí a gente vê o enfrentamento dos problemas sociais na Venezuela causados por causa da crise, Paula, com esses levantes populares, na tentativa de tirar o governo do poder, mas o governo com mão de ferro impede inclusive a ação da oposição. Quer dizer, a situação é muito crítica em todas as esferas. É crítica e é uma situação muito radicalizada, né? A Venezuela é um país muito dividido hoje, né? O Maduro ainda tem uma base de apoio justamente nos segmentos mais pobres da população, mas o que o William coloca é a questão central. É uma economia muito baseada no petróleo. Enquanto o petróleo estava lá com 110, 120 dólares o barril, sobrava dinheiro na Venezuela, e aí você pode financiar as políticas públicas que deixam a sociedade feliz e contente, e na medida em que a crise derrubou os preços do petróleo lá para baixo, a Venezuela ela encontra uma dificuldade. Eu acho que isso tem que servir, inclusive, um alerta para o Brasil. Né? Nós temos hoje uma pauta de exportação muito baseada em commodities, e commodities têm valores muito variáveis, né? Estamos comemorando aí um saldo positivo na balança comercial, recorde, né? Mas por quê? Porque o preço do petróleo aumentou, a exportação de petróleo, não o preço, mas a quantidade de petróleo exportado, e soja, né? Mas são produtos que têm variações de preço muito grandes de acordo com o comportamento da economia mundial. Então, você ancorar a economia em commodities é sempre um risco muito grande. É o que aconteceu, por exemplo, com o Rio de Janeiro. O próprio governo argumenta que foi a queda no petróleo que acabou quebrando o Estado. Quebrou o Estado.